Ei, meus amores, tudo bem? Que legal a gente estar aqui de novo para mais uma linda história. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de história missionária. Nós já terminamos o Hudson Taylor, aquela história linda do missionário que fez a vontade de Deus, o missionário da fé, o missionário que viveu pela fé, ele acreditava em Deus e obedecia o que Deus falava com ele para ele fazer. E hoje nós vamos começar mais uma linda história de Amy Carmichael. Vocês votaram lá no vídeo e a história que ganhou foi de Amy Carmichael. Essa linda história que vai falar muito sobre oração, como Deus ouve a nossa oração. Porque crianças, Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde. Mas nós vamos ver as respostas que Deus nos dá. O certo é entender que nós oramos e Deus responde. E Ele tem as respostas certas para nós, porque Ele sabe o que é bom para a gente. E aí, como é que está sendo a semana? Estamos em casa, alguns estão estudando online, pela internet, outros estão fazendo só deveres de casa que são mandados pela escola. Vamos continuar firmes aí, fazendo tudo que o professor pedir de exercício. E não vamos nos esquecer, criança, de ler a nossa Bíblia, de orar, de falar com o Papai do Céu todos os dias. Não podemos nos esquecer. Não é porque nós não estamos indo lá no templo que nós vamos deixar de falar com Deus ou de ler a Bíblia. Nós precisamos orar e ler a Bíblia todos os dias em casa, louvar o Papai do Céu. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar cantando Boas-vindas a... Vamos lá, todos juntos? Boas-vindas a... Bem-vindos, são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a... Bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Boas-vindas para você que está aqui de novo, assistindo mais uma história. E agora nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar, vamos conversar com Ele. Falar com o Papai do Céu é falar mesmo, é conversar, contar para Ele tudo que você quiser falar. Você pode pedir, você pode louvar o nome dEle, dizer que só Ele é grande. Vamos falar então com o Papai do Céu? Papai do Céu, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Abençoe mais esta noite, abençoe a nossa família, continua cuidando de nós, nos protegendo. Cuida, Papai do Céu, daquelas pessoas que estão dodói no hospital, dá a elas alívio da dor, cuida de cada um e cura no tempo certo que o Senhor já preparou. Abençoe também todas aquelas pessoas que trabalham em hospital, em posto de saúde, em unidade de saúde, em clínicas, aquelas pessoas que estão ali trabalhando para ajudar quem está doente. Protege todos eles e continua cuidando. Em nome de Jesus nós te oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém, crianças? Amém. E eu já quero cantar logo, quero cantar outra música bem bonita, porque se vamos falar de oração, então nós temos que crer. Crer. Você não pode orar sem crer. Você tem que orar e acreditar que Deus vai fazer a vontade dele. E tem que ser obediente naquilo que ele falar que é para você fazer. Vamos então cantar Crer Somente? Todos juntos, vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Eu quero ouvir mais animado. Vamos lá? Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Temos que crer somente sempre.
Quando nós cremos, nós então temos fé, acreditamos que Deus vai nos ouvir e também obedecemos a sua palavra, aquilo que Ele tem para nos falar. Precisamos escutar a voz do Papai do Céu a todo momento. Vamos cantar escutando, pois Jesus nos fala. Escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando. Ele é quem vai nos defender. Vamos cantar? Escutando, pois Jesus nos fala. Escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando. Ele é quem vai nos defender. A luz da tia Estela caiu aqui atrás, ó. A minha lâmpada. Não cai a lâmpada. Olha que lâmpada linda. Ela caiu, tia Estela vai colocá-la aqui de novo, aqui atrás. Fica aí, lâmpada. Não pode cair. Vamos ver se ela vai ficar. Eu acho que ela não quer ficar mais aqui. A nossa lâmpada. Não tem problema se ela cair. Vamos cantar de novo escutando, pois Jesus nos fala, todos juntos. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. É só Ele que vai nos defender, só Jesus que pode nos defender, só Jesus que pode cuidar da gente, mas nós precisamos, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz dele, para assim nós sermos guiados neste caminho, neste mundo que tantas coisas acontecem. Nós devemos estar atentos para ouvir a palavra de Deus. A minha Bíblia já está aqui. Eu já disse para vocês que eu amo a minha Bíblia, não amo? Eu amo a minha Bíblia. Ela é que conta todas as histórias de Jesus, de como o mundo foi criado. E se você quiser ouvir essas histórias de como o mundo foi criado, coloca aí embaixo, que a gente começa desde lá de Gênesis até as últimas histórias da Bíblia. É só você colocar aí embaixo do vídeo se você quer ou não ouvir sobre a criação do mundo, sobre Noé, sobre os patriarcas. É só você colocar aí embaixo. Você pode sugerir história para tia Estela também, que ela conta. Então, tudo tem aqui na palavra de Deus, e eu amo a palavra de Deus. E não é só ler e ouvir, nós precisamos obedecer, fazer o que fala aqui. Nós temos que agir, não é só ouvir. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e acham bonito, crianças. Eles acham muito bonito, mas não obedecem. Precisa obedecer para ser abençoado, para ser guiado por Deus. E hoje a nossa história está muito bonita e já vem com um versículo maravilhoso que nós vamos aprender. Um versículo lindo, um versículo que ele está lá em Efésios 2:10. Vamos ler esse versículo todos juntos? Olha, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tia Estela, mas o que é feitura? Eu não sou esse negócio de feitura não, porque fala, pois somos feitura dele. O que é feitura? Sabe o que é feitura, criança? Obra-prima, ou um lindo poema. Quando a Bíblia fala assim, pois somos feitura dele. Dele aqui quer dizer que nós somos de Deus. Olha só o que quer dizer feitura, eu vou substituir, hein? Pois somos um lindo poema de Deus. Somos aquilo que Deus formou, isso. Deus formou o homem, somos obra-prima de Deus, a melhor criação de Deus. Ele amou profundamente essa criação dele, que somos nós. E nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as coisas boas. Nós fomos ensinados por Cristo Jesus para as coisas boas, as quais Deus, antes de tudo,
já deixou preparado para que nós andássemos nessas boas obras, nas coisas boas que Jesus Cristo nos ensinou, criança. Nós fomos criados para isso, para andarmos na luz. Na luz. Eu queria que minha lâmpada ficasse aqui, mas ela não quer ficar, porque nós, crianças, temos que ser, olha só, luz neste mundo. Nós precisamos iluminar, olha como é que ela brilha. Nós precisamos iluminar o mundo, mostrar ao mundo que nós somos feituras de Deus, somos as obras-primas de Deus. E Deus olhar para nós e se agradar e falar: olha minha obra-prima. Ele já aprendeu bem antes. Ele aprendeu com Jesus Cristo que deve andar nas boas obras, que deve fazer as obras da luz, como Ele assim ordenou que fizéssemos. E a nossa história de hoje, crianças, conta a história de uma linda missionária que aos 3 anos de idade viveu um momento muito fantástico com Deus. 3 anos de idade! A nossa história hoje conta a história de Amy Carmichael. Se escreve Amy Carmichael, mas a gente lê Amy Carmichael. Ela nasceu na Irlanda no dia 16 de dezembro. Deixa eu pegar aqui. Em 1867 foi quando Amy Carmichael nasceu. Ela nasceu em 1867. Faltava uma semana pro Natal, 16 de dezembro. Ela nasceu na Irlanda. Isso, era uma menina muito obediente a Deus. Ela vivia na família dela, e a família dela, crianças, era uma família cristã que obedecia a Deus, fazia os cultos em casa, ia para a igreja, estava sempre fazendo a vontade de Deus. E Amy Carmichael ia viver uma experiência maravilhosa com Deus. Só que antes de passar para a história, eu quero cantar com vocês: alô, alô, aqui estamos nós, para ouvir de Cristo a voz. Vamos todos? Vamos todo mundo? Fica aí, vai, junta a família toda. Vamos fazer o barulho do telefone, eu quero ouvir. Quero ouvir daqui o seu barulho de telefone. Trinininim, trinininim. Vamos atender? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Amém? Vamos orar? Papai do céu, nós agora vamos ouvir a sua história. Nós vamos ouvir sobre a missionária Amy Carmichael. Que possamos aprender muito com essa história de hoje. Nos ajude a prestar bastante atenção para entendermos tudo que o Senhor vai fazer na vida de Amy, tudo que o Senhor fez na vida de Amy. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém? Então, como eu estava falando, Amy era uma menina que ela vivia com a família dela. Ela tinha 3 aninhos de idade. E ela sempre ia aos cultos de domingo. Quando tinha culto, Amy Carmichael estava lá. Tinha culto na família, Amy estava lá com a família, ouvindo a palavra de Deus. E ela guardou uma frase na mente dela: Deus responde às orações. Deus sempre responde a oração. E ela guardou isso para ela. Crianças, ela guardou essa parte para ela, que Deus sempre responde às orações. E ela sempre, quando ela ia orar, ela orava com fé, acreditando que Deus ia responder, porque ficava na mente dela o que a mãe dela falava nos cultos: Deus responde às orações. A Amy era a mais velha, ela tinha bastante irmãos, mas ela era a mais velha dos irmãos dela. Nessa época ela tinha 3 aninhos. Então Amy um dia acordou e olhou aquela paisagem. Ela morava na Irlanda, era perto do mar, aquele mar azul lindo, lindo, lindo,
lindo, lindo, lindo. E ela olhava pela janela e achava aquilo lindo. E o mar tinha a cor dos olhos da mãe de Amy. A mãe de Amy tinha os olhos azuis, crianças bem azuis. Mas Amy nasceu com os olhos castanhos. Nasceu com os olhos castanhos. Então Amy desejava em seu coração ter os olhos igual da mãe dela, igual aquele mar lindo que estava ali. E Amy então um dia pensou: se Deus responde às orações, tive uma ideia, vou fazer uma oração a Deus. Então Amy orou, ela falou com Deus: Papai do céu, eu queria que os meus olhos fossem azuis, como o da minha mãe. E Amy então orou confiante e pediu ao Papai do céu que desse a ela olhos azuis. E ela foi dormir naquela noite, confiando que no outro dia ela iria acordar e estaria com olhos azuis. E ela deitou e já começou a imaginar: vou ficar com os olhos azuis, que lindo, porque eu já falei com o Papai do céu. E Deus sempre responde às orações. Então Amy foi dormir. No outro dia, quando Amy acordou, sabe qual a primeira coisa que ela fez? Sabe qual? Abrir os olhos! Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é abrir os olhos. Então Emily abriu seus olhos, levantou da sua cama e foi correndo para o espelho. Que decepção! Oh, Deus não havia ouvido a oração de Amy? Será? Porque os olhos de Amy não estavam azuis, continuavam castanhos. E Amy então começou a chorar. Ela não entendia, mas Deus não responde todas as orações. Por que que Ele não respondeu a minha oração? E Amy então começou a chorar e ficou desesperada, pensando: poxa, Deus podia ouvir as minhas orações, eu pedi a Ele. E de repente Amy ouviu dentro da mente dela: não! Isso mesmo, crianças, ela ouviu um não. Amy tomou um susto e pensou: Deus está me respondendo. Não, não é para ter os olhos azuis, é para eu continuar com os meus olhos castanhos. Naquele momento, Amy entendeu que Deus estava respondendo as orações dela. Então ela ficou muito feliz, porque Deus respondeu a oração dela. Sabe, crianças, às vezes nós pensamos que quando Deus vai responder a nossa oração, tem que ser aquilo que a gente quer. Não é. Sabe por quê? Nós só conseguimos enxergar o que está aqui, ó. Eu enxergo o que está na minha mão. Agora, o que está aqui atrás da minha mão, eu não consigo ver. Deus, Ele consegue enxergar muito mais além. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois e depois. Então Ele sabe o que é melhor para a gente. Então Deus nos responde da seguinte forma: Ele responde com um sim, quando Ele vai e te dá aquilo que você pediu. Ele responde com um não, porque Ele sabe que não é o melhor para você. Ele sabe que não é o momento para você. E Ele responde com: espera mais um pouco, porque Ele quer trabalhar na sua vida, para que mais adiante você receba aquilo que você pediu por completo, como tem que ser na sua vida. Sabe por quê? Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele nos ama a tal ponto que Ele só quer o melhor para nós. Como Ele já sabe o que vai acontecer, Ele então responde conforme aquilo que nós precisamos. E Amy entendeu que Deus havia respondido para ela não. E aquela dando uma resposta também. E Amy ficou muito feliz, muito mesmo. Mesmo ela não recebendo aquilo que ela queria, ela ficou feliz por Deus ter ouvido a oração dela. E ela entendeu: Deus sempre responde a oração. E isso é motivo de muita felicidade. Com o passar dos anos, Amy recebeu o chamado missionário para ir para a Índia. Isso, Amy tinha ido para o Japão, tinha ido para outros lugares, e dessa vez ela estava indo para a Índia. E lá na Índia, crianças, depois que ela foi para lá, nunca mais ela voltou a ver a terra natal dela. Ela foi para fazer um trabalho missionário. Mas quando ela chegou na Índia, a Amy era branca.
E ela estava ali, as pessoas já com uma cor mais morena, e ela olhava, e às vezes ela até discriminada, ela não conseguia chegar nos lugares. Um dia ela tentou até entrar no templo lá deles, um templo coberto de pedras. Não era um templo bonito não, crianças. Tinha deuses, outros deuses, deuses de pedra, que não era o Deus verdadeiro. Era um lugar sujo e escuro, com umas tochas, com uma luz meio amarelada e sujeiras, muito escuro. E Amy então entrou naquele lugar e achou muito estranho. Mas ela logo foi expulsa daquele lugar. Ela chegava nos lugares, as pessoas olhavam: ah, mas ela não é indiana, como que ela vai andar no nosso meio? Lá é muito discriminado as pessoas que não são do povo dele. Então Amy não sabia como fazer, até que um dia Amy teve uma linda ideia. Olha, Amy então pegou a borra do café. Sabia aquela borrinha do café? Pegou aquela borra do café e começou a passar no rosto para ver se a pele dela ficava morena. Olha como Amy ficou morena, como aquelas pessoas lá da Índia, ficou daquela cor. Ela fez um teste na pele, então todos os dias ela fazia isso, para ela poder conseguir se achegar até o povo, para ela entrar no meio do povo, sem ser vista. Então ela colocou o cili, depois ela colocou o sari. Essas são roupas do povo das mulheres da Índia. O sari é um negócio bonito, que enrola o corpo, toda a cintura da mulher e vem até a cabeça e é preso debaixo do braço. São roupas muito bonitas. Então Amy colocou essa roupa, passou a borra de café, e quando os amigos missionários dela viram: ah, Amy, você está parecendo um deles. Aí Amy: gente, mas eu tô igual a eles, então assim eu já posso andar no meio deles, falar do amor de Jesus para eles. E então uma das amigas de Amy virou para ela e falou assim: ainda bem que você não tem os olhos azuis da sua mãe, Amy, porque agora você consegue andar no meio de todos. Amy então parou e pensou: ah, ainda bem que eu não tenho os olhos azuis. Se eu tivesse os olhos azuis, eu não ia conseguir entrar no meio do povo. Deus, ele sabia porque ele estava me dizendo não. Por isso que ele não deixou eu ter os olhos azuis. E os meus olhos são castanhos. Fica muito mais fácil de eu entrar no meio do povo e falar do amor de Jesus para aquele povo. Deus realmente sabe das coisas, crianças. Vocês estão vendo? Lá atrás, ele pediu para que Deus mudasse a cor dos olhos dela. E Deus não mudou, disse não para ela, porque ele já tinha um propósito. Na Índia, se Amy tivesse os olhos azuis, ela não conseguiria ficar parecida com o povo e se achegar mais deles. Então Amy entendeu que aquela oração dela realmente tinha que ter sido não, que Deus sabia, estava nos planos de Deus para a vida dela. Então Amy colocou toda aquela roupa e foi até a cidade. Chegando lá, ela entrou naquele templo sujo, cheio de coisas, e ela começou a ouvir umas músicas indianas, estranhas. Então Amy chegou até um quarto e tinham lá 8 meninos. 8 meninos tinham dentro daquele quarto. E Amy conseguiu olhar mais ou menos, ela não entendeu muito. E aí logo veio alguém bravo com ela e mandou ela sair na língua dele: saiam daqui, saiam daqui. Amy teve muita dificuldade para aprender a língua indiana, mas ela estava se esforçando para isso, já sabia algumas coisas. Então ela entendeu que era para ela sair, mas Amy não havia desistido, crianças. No outro dia ela começou a ver uma movimentação, uma carroça meia velha andando e algumas meninas em cima, com a idade entre 4 e 10 anos, vestidas de grinalda e chorando muito, muito. E Amy não entendeu nada. Amy então correu para acompanhar essa carroça. E aí ela entrou no meio do povo, porque ela já estava muito parecida com o povo. E ela então chegou ali e começou a observar. De repente, criança, aquelas crianças na carroça foram levadas para dentro daquele templo e elas choravam muito. E Amy não conseguia saber o que era, o que estava acontecendo. Até que aquelas crianças entraram dentro daquele templo e eles, pá,
fecharam a porta. E Amy entrou no desespero, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. Crianças, o que será, crianças, que ia acontecer com aquelas meninas daquele jeito, entrando naquele templo? Isso nós só vamos saber na próxima quarta-feira. O que será que aconteceu com aquelas meninas que entraram naquele templo? Amy ficou desesperada. Ela precisava saber o que estava acontecendo para poder resolver. Mas nós só vamos saber quarta-feira que vem. Acompanhe aí para você poder entender e saber o que aconteceu com aquelas meninas. Algo terrível, crianças, estava para acontecer com aquelas meninas. Algo terrível. Você não pode perder. O que a tia Estela quer falar para vocês hoje, nesse momento. Você sabia que Deus, Ele responde a sua oração? Todas as orações Ele te responde. Se nós pedirmos com fé, se nós crermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, pedimos perdão a Deus, Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos responder. Mas Ele já mostrou nessa história de hoje que Ele responde da forma dele, no tempo certo, como tem que ser. Apenas neste momento, creia, acredite que Deus vai responder a sua oração. Se você ainda não creu, se você ainda não acredita que Jesus pode responder o seu coração, pode responder a sua oração, você precisa crer e principalmente você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, acreditar que Jesus é o seu Salvador, que Ele precisa entrar aqui, ó, no seu coração, porque o seu coração está cheio de pecado. Todos nós pecamos, mas Deus fala que quando nós recebemos Ele no nosso coração, Ele limpa o nosso coração. E aí nós vamos viver uma vida com Ele. Uma vida de perguntar para Ele, eu posso fazer? Se eu fizer isso aqui vai dar certo, vai dar errado? E Ele sempre vai nos proteger. E é assim que nós devemos fazer. Hoje, nesse momento, você quer receber a Jesus no seu coração e ter a certeza da sua salvação, de que quando você partir aqui dessa terra, você vai morar com Jesus lá no céu? Você quer hoje receber a Jesus? Você pode receber a Jesus aí mesmo, onde você está. Não precisa levantar, fazer nada. Só aí onde você está, você abaixa a sua cabeça e fala para o Papai do Céu: Papai do Céu, eu te recebo em meu coração como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Você só precisa fazer isso. Você quer fazer isso? Faça isso agora. Abaixe sua cabeça e ore com a tia Estela. Papai do Céu, perdoa os meus pecados. Eu quero receber a Jesus no meu coração, para que quando eu partir dessa terra, eu possa morar no céu com o Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus que eu te oro, perdoa os meus pecados. Amém. Amém, crianças? E você que já tem Jesus no seu coração, você não pode desanimar. Você precisa acreditar nas suas orações, naquilo que você ora, naquilo que você pede ao Deus verdadeiro, que é Jesus. Quando você ora pedindo a Deus, falando o nome de Jesus, Ele ouve a sua oração, Ele responde a sua oração, mas Ele responde naquilo que é melhor para você. Por isso eu digo a você, eu desafio você a cada dia orar mais e mais, a cada dia ler mais a Bíblia. Olha a minha Bíblia gigante aqui. A tia Estela tem uma Bíblia maior que essa ainda. Um dia eu vou trazer ela aqui para vocês verem. Mas a Bíblia, ela tem todos os caminhos que você pode seguir. Tudo que você precisa saber está aqui. Por isso eu desafio você a orar e ler a Bíblia todos os dias, para você ver se algo diferente não vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Eu acredito, porque está aqui, ó, na palavra de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é ouvida e pode fazer muitas coisas. Por isso, aprenda. Deus responde todas as orações, mas da forma dele, porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Amém, crianças? Gostaram da nossa história? Estão curiosos? Ai, eu gosto demais de deixar vocês curiosos. Quarta-feira que vem nós vamos saber o que aconteceu de terrível com essas crianças. Tia Estela já estudou essa história. Eu sei o que aconteceu. É muito triste.
muito triste. Então, vamos ver quarta-feira que vem. Escreva aí nos comentários se vocês querem uma outra história. Pode escrever, comenta aí. Curte o vídeo da tia Estela, compartilha. Não esquece de curtir, pode curtir aí o vídeo para ajudar a propagar mais a palavra de Deus. Compartilha o vídeo, se inscreve aí do ladinho no canal. Clica lá no sininho para poder receber quando mais histórias chegar, tá bom? Vamos ficar atentos às histórias. Deus tem muito a falar com todos nós. Um beijo para vocês. E até sábado à noite tem mais história! Tchau, crianças! Beijo, tchau, tia Estela ama a vida de vocês. Tchau!